Olá, boa noite. Então agora vamos começar um novo tópico, né, do estudo de potências. Muito importante esse tópico, muito importante, que são as propriedades das potências. A primeira coisa que a gente tem que entender é por quê, né? A pergunta é essa: por que propriedades das potências? Não é isso? Isso aqui é uma coisa muito importante que muitos alunos não sabem e acabam não usando essas propriedades, e isso prejudica muito, muito mesmo as contas que eles fazem. Então vamos entender um pouquinho por que do uso das propriedades, por que elas existem, né? Então, por quê? Por quê, gente? Porque elas facilitam as contas. Elas facilitam muito as contas. Se você fizer uma conta usando as propriedades, você vai acabar muito mais rápido do que se você fizesse sem usar as propriedades. E se você fizer também sem usar as propriedades, a conta pode ficar gigante, gigante, gigante. E com as propriedades ela fica curtinha, tá bom? Então elas facilitam como? Elas facilitam, fazendo ficar muito mais rápido, tá bom? Então vamos ver aqui a nossa primeira propriedade. A nossa primeira propriedade, ela fala sobre o produto. Como assim produto, professor? Como é a propriedade, né, das potências, então vai ser produto das potências. Mas lembra que as potências têm os nomezinhos? Tem a base, tem o expoente, não é isso? Então vamos aqui tratar de produtos de potências de mesma base. A base tem que ser igual, tá bom? Por exemplo, como é que eu faria para resolver, para calcular essa conta aqui, 2 elevado ao cubo vezes, né, produto. Produto, gente, é multiplicação, tá? Pontinho aqui, multiplicação. 2 elevado à quinta. Como é que a gente faria para calcular essa conta aqui? Esse tipo de conta cai muito em provas, né? Não assim desse jeito, mas questões envolvendo esse tipo de operação aqui. E muitos alunos, eles não sabem fazer direito. O que a maioria das pessoas fazem? Elas calculam quanto é que vale 2 ao cubo, calculam. Dá 8, né? A gente viu. Calculam quanto é que dá 2 à quinta, que é 32, né? E depois multiplicam 8 por 32. Só que quando essas questões aparecem, o que geralmente não se quer é calcular o valor dessa forma. 8 vezes 32 e achar o número. O que geralmente não se quer é isso. O que geralmente se quer é que a gente escreva o resultado também em forma de potência. Como assim, professor? Também em forma de potência. Vamos ver. Então, 2 ao cubo, né? 2 ao cubo, é o 2 quantas vezes, gente? É o 2 3 vezes, né? 2 ao cubo é o 2 3 vezes. Produto, multiplicado por 2 à quinta. 2 à quinta é o 2 quantas vezes? 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, repara só numa coisa, Temos o 2 3 vezes e temos o 2 5 vezes. Então, aqui temos quantas vezes o 2? 8 vezes, né? 5 mais 3, 8 vezes. Então, a resposta disso aqui não precisa escrever em número, né? Fazer a conta, né? Por exemplo, 8, 32 e multiplicar. Geralmente as questões não cobram isso. O que elas querem é que a gente escreva assim, a resposta. 2 à oitava, tá vendo? Então, aqui eu fiz um exemplo botando isso aqui só para a gente verificar o que de fato acontece. Mas quando a gente já está experiente, a gente pula essa parte, né? E daqui já vai direto para cá. Não é isso? E as questões, geralmente, elas pedem isso. Escreva o resultado em forma de potência, né? Quando eu não pedir, aí você vai ter que realmente calcular, fazer a conta. Mas é raro acontecer casos assim. Então, qual é a regra? Qual é a propriedade? É essa aqui, Lembra que é sempre a mesma base. A elevado a m vezes a elevado a n. Aqui o a é qualquer número, tá? O m e o n também são quaisquer números. A elevado a m vezes a elevado a n é o quê? Repete o a e soma os expoentes, né? Lembra? Deu 8 antes porque era 3 mais 5. Então, a regrinha é essa aqui, Repete a base, Repete a base A e soma os expoentes. Soma os expoentes. Vamos ver agora alguns exemplos. Olha só. 7 elevado a 2, né? Vezes 7 elevado a 3. Como é que é a regra mesmo, hein? Repete a base 7 e soma os expoentes. Dá 7a elevado a 5. Opa! 5 elevado a 9 vezes 5 elevado a 4. Repete o 5 e soma. 9 mais 4 dá 13. É somente isso.
E a base, ó, repara que a base pode ser qualquer número, ó. Π elevado a 5 vezes π elevado a 10. Como é que é a regrinha? A regrinha é sempre a mesma, ó. Repete a base π, né? E soma os expoentes, 15. Os expoentes, ó, eles não precisam ser positivos, eles também podem ser negativos, ó. 3 elevado a 10 vezes 3 elevado a menos 3. Como é que é a regrinha? A mesma. Repete a base 3 e soma os expoentes. Vou somar o 10 com menos 3. Somando 10 com menos 3 é só fazer 10 menos 3, que dá 7. Muito bem. A base pode ser até também o raiz de 2, né? E os dois serem negativos, os expoentes, não tem problema. A regra é repete a base, raiz de 2, e soma os expoentes, ó. Menos 2 menos 5 dá menos 7, né? Dá menos 7. Essa aqui é uma questão que muitos erram, gente. Ó, 2 vezes 2 elevado a 3. As pessoas botam 2 elevado a 3 como resposta. Não. A gente se esquece que aqui, ó, tem 1, né? Aqui tem 1. Não é o 2 uma vez só? Então aqui tem 1. Então eu vou repetir o 2 e vou somar o 3 com 1, que vai ficar 2 elevado a 4. Ah, professor, e se fosse elevado a 0? Nenhum problema, ó. Repete o 9, né? E soma 0 mais 7 dá 7. E lembra só, lembra que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui é como se fosse 1. 1 vezes 9 elevado a 7 é o próprio 9 elevado a 7. Um outro tipo de questão que também pode aparecer é não somente aparecer, pedir para você calcular a resposta, né? Pode pedir para você calcular algum dos fatores, ó. 2 elevado a 5 vezes, a gente não sabe quem, deu 2 elevado a 8. Qual é a resposta? A primeira coisa que a gente tem que ver é que, com certeza, ó, a base vai ser 6. Com certeza, né? Porque tem que repetir a base. E quem eu somei com 5 para dar 8? Foi o 3, né? Então, essa é a resposta. Essa aqui agora, ó. A gente sabe, né, que a base tem que ser o 4, não é isso? Tem que ser o 4 a base. Mas quem vai ser o expoente, ó? Deu 3. Aqui é 4 elevado a 1. Nunca se esqueça, ó. Se quiser, pode botar aqui para lembrar, porque nas questões geralmente não aparece, para poder justamente enganar a gente. Então, quem eu somei com 1 para dar 3? Foi o 2. Então, 4 ao quadrado vezes 4, repete o 4 e soma os expoentes 2 mais 1, que dá 3. Uma última para acabar, ó. 8 elevado a 7, multiplicou por alguém, deu 8 ao quadrado. A gente sabe que a base tem que ser 8, né? Mas quem eu vou botar aqui? Repara, né? Quem eu boto aqui em cima é alguém que tem que somar com 7. Ué, mas estranho. Alguém que somou com 7 e deu 2? Diminuiu? Então quer dizer o quê? Que o expoente aqui é negativo, né? E quem é que, quando eu faço 7 menos ele, que dá 2? É 5, né? Eu falo menos aqui porque quando vai ficar 7 mais menos 5, no final vai dar 7 menos 5, que dá 2. Então essa é a resposta. Vamos ver agora, então, ó, alguns cuidados que nós temos que ter, que às vezes a gente se confunde e se engana. Por exemplo, ó, esse aqui, 3 ao quadrado mais 3 ao cubo. Muitos se confundem e botam a resposta 3 elevado a 5. Não pode. Essa propriedade só vale para o produto. Aqui não é produto, aqui é mais. Então aqui, por exemplo, é uma questão, resolva, e aparece isso aqui, você vai ter que fazer a conta realmente, ó. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 9 mais 27 dá 36. Uma outra questão é essa aqui, ó. Por exemplo, com o enunciado assim: escreva como uma potência, escreva o resultado como uma potência de mesma base. Ué, 2 à quinta vezes 4. Eu posso usar aquela propriedade? Não posso. Por que não? A base não está igual, né? Só posso usar se tiver a mesma base. Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, eu posso transformar a base 4 aqui, né, numa base 2. Por quê? 4 não é 2 ao quadrado? Então, eu repito 2 à quinta e o 4 é 2 ao quadrado. Então, ó, agora eu vou repetir, né, repetir a base e somar os expoentes. Vai dar 2 à sétima. Agora, esse exemplo aqui, ó, com o enunciado resolva.
A gente não pode aplicar a propriedade, né? Porque não está na mesma base. E a gente também não pode fazer como em cima, né? Porque em cima a gente pode transformar o 4 para a mesma base. Aqui não pode. Uma base é 2, a outra é 3. Nesse caso, vamos ter que fazer a conta realmente. 2 elevado a 5 é o quê? É 32. Vezes 3 dá 96. Nesse caso, não teve jeito. Tivemos que fazer a conta. Um outro cuidado que a gente tem que ter é esse aqui, ó, por exemplo, uma questão assim, resolva, né? A gente pode olhar para cá e ficar assustado, não conheço esse tipo de propriedade. Conhece sim, porque aquela propriedade só aparecia 2, né? O a elevado a m e o a elevado a n. Mas ela está resumida, porque ela vale para quantas multiplicações tiverem. Desde que a base seja a mesma, a gente pode aplicar a propriedade, ó. Repete a base 5, né? Repete a base 5 e soma os expoentes. 7 mais 2, 9. 9 mais 4 dá 13. Então, se tivesse vários 5 aqui multiplicando, elevado a diferentes expoentes, a mesma coisa. Repete o 5 e soma os expoentes. E aquela propriedade, gente, ela vale também para qualquer A, né? Qualquer base. Até para as frações também. As frações não ficam de fora. Se até o π teve, né? Por que não pode ter também as frações? Então, ó, 3 sobre 2 elevado a 6 vezes 3 sobre 2 elevado a 4. Como é que a gente faz? A mesma coisa, não muda nada. Repete a base, que é 3 sobre 2, e soma os expoentes. 6 mais 4 dá 10. Muito bem, então na próxima aula vamos aprender mais propriedades de potência, tá bom? Revisem bem essa aqui. Grande abraço e bons estudos!